Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa luta diária, gente. 3 exercícios, uns pequenos, outros não. Então ele fala assim, ó, uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes de quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado por essa expressão aqui, ó, lucro, por essa expressão, onde o X representa a quantidade de bonés contidos em cada pacote, né? A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter a quantidade de X. Então, presta atenção. Primeira coisa, ó, isso daqui é uma equação do segundo grau. O gráfico é uma parábola. A parábola, ela está para baixo porque aqui é negativo. Então, você tem a parábola e ela está assim. Ele quer saber, aqui, ó, X é a quantidade de bonés para obter o lucro máximo. Por quê? Porque esse é o máximo. Então, esse é o lucro máximo. Ele não quer saber o lucro, ele quer saber a quantidade, ele quer saber o X. Então, o X máximo, que é o do vértice, proporciona o lucro máximo, que é o Y. Então, nesse daqui, simples fazer isso, ó. X do vértice. Isso daqui vocês vão ter que memorizar, gente. Não tem o que fazer. Menos B sobre 2A. Menos, quem é o meu B? 12. O 2A, menos 1. 2 vezes menos 1. Resultado, aqui vai ser menos 2. Isso daqui vai ser quanto? 6 bonés. É isso? É. Então, ó, observa, ao quadrado, parábola, negativo, para cima, tudo é máximo. Aqui a quantidade máxima gera o lucro máximo. Isso é X e esse é Y, tá? Então, ele queria a quantidade de bonés é o X, acabou, só isso. Tudo bem? Vamos para o segundo exercício. Esse daqui já é, ele quer a expressão, né? Então ele fala assim, ó, a figura mostra uma ponte de um jardim japonês com a forma de um arco de parábola, que é esse daqui, ó, parábola, tá? Utilizando o sistema cartesiano e os pontos representados na figura, pode-se afirmar que a equação da parábola dada é. Repara, ó, o arco, gente, ó, é que eu não vou conseguir, ó, o arco tá aqui, ó, tá aqui em preto. Aqui você reparou que é 20? Aqui é 0, tá? Se aqui é 0, aqui é 20, o meio é 10. E nesse 10, aqui, ó, ele se relaciona, ó, que é o ponto mais alto, com 5. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho isso, eu tenho o arco, aqui é 0, aqui é 20. Evidentemente, aqui é o meio, tá? Que é 10. E aqui, ó, no eixo, isso daqui é 5. E aí eu fico pensando, peraí, ó. Primeiro, 0 e 20, o que eles são? O 0 e o 20, eles são raízes. Ana, por que mesmo que são raízes? Porque eles cortam o eixo X. Se você tem as raízes e quer voltar na expressão na mãe da criança que tem esses resultados como raízes, você vai usar a forma fatorada. Sempre, gente, sempre que você tiver as raízes e quiser voltar na mãe da criança na equação, você usa a forma fatorada. Qual era a forma fatorada? Y igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Certo? Certo. Então, aqui, y é igual a x menos 0, que é uma raiz, vezes x menos 20, que é outra raiz. Só que eu preciso saber desse a, senão eu não consigo fazer a expressão. Para isso, eu preciso de um ponto da parábola, e ele me deu esse ponto, ó. Aqui é 10, que é a metade entre as raízes, que isso daqui é sempre simétrico, esse lado é meio. O x vale 10 e o y vale 5. Então, ó, para x igual a 10 e y igual a 5. Então, aqui vai ter 5 igual a vezes, o x vale 10. 10 menos 0 vezes 10 menos 20. Então, eu tenho 5 é igual a vezes 10 vezes menos 20.
Tudo bem? Então, portanto, eu vou ter 5, aqui vai ser menos 200as, é isso? É, né? Menos 200 ou menos 100? Aqui é 10, né? Oh, gente, desculpa, fiz besteira. Ainda bem que eu vi antes de terminar o exercício, né? Ó, aqui vai sobrar menos 10, né? Menos 10. Portanto, eu tenho 5 é igual a... Ah, não, vamos pôr menos 100. Aqui, ó, 10 vai ser menos 100A, tá? Passa dividindo. Eu vou ter menos 5 sobre 100 igual a, joia? 5 sobre 100 aqui, o A, eu estou olhando as respostas, ó, não tem fração. É menos 0,05. Então, a expressão que ele quer é o A, que ele tem, que agora a gente tem é menos 0,05, tá? Vezes x menos 0, que é uma raiz, e x menos 20, que é a outra raiz. Ana, mas você não colocou 10? O 10 que eu pus no lugar do x aqui e no lugar do y foi só para achar o A. Depois eu volto no original. Agora eu tenho o A e tenho as raízes, eu acabo a brincadeira, ó. Menos 0,05, aqui é x, concorda? Porque eu não estou tirando nada, vezes x menos 20. Portanto, y é igual, quando eu multiplico, menos 0,05x, menos vezes menos vai dar mais. Quando eu faço 0,05 vezes 20, isso daqui vai dar 1, tá? Então, vai ser só 1x. Resposta tá aqui, ó. X ao... Peraí. Aqui vai ser x ao quadrado. Aqui é o quadrado. Esqueci do quadrado. X vezes x, x ao quadrado, e aqui vai ser o x. Joia? Resposta C. Então, o que eu quero falar para vocês? Todas as vezes que você tiver as raízes, você vai usar a forma fatorada. X menos uma raiz, x menos a outra. Coloquei. Só que você precisa de um ponto da parábola para poder achar esse A aqui, ó. Então, ele tinha dado x10 e y5. Substituí, achei o A. Achei o A, eu volto na original. O A eu tenho, uma raiz eu tenho, a outra eu tenho e fecho a equação, tá bom? Vamos para o último, então, de hoje. Esse exercício também eu achei meio difícil, viu? Difícil de ver na hora, né? Ele fala assim, ó, na figura tem-se um quadrado inscrito, ou seja, está dentro de outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, que é esse daqui, subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos. Você reparou que aqui é x e aqui é 8 menos x? Significa que tudo isso daqui mede quanto? 8. Então, começando, o quadrado externo é 8 vezes 8 é igual a 64, tá? Se aqui é x, aqui é 8 menos x, significa que isso é 8. Como é quadrado, é 8 vezes 8. Tudo bem? Aí ele fala que eu tenho que subtrair a área dos 4 triângulos. Ana, que triângulo que ele está falando? Ele está falando desse triângulo aqui, ó. Então, eu tenho o triângulo. Vamos pegar esse daqui de exemplo, ó. Aqui é 8 menos x, aqui é x. Ana, como é a área do triângulo mesmo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Quando você faz essa brincadeira aqui, ó, então o que que eu tenho? Ele pede para eu pegar o quadrado maior, que é 64, e tirar 4 áreas do triângulo, que é o que a gente vai fazer. 64 menos 4 vezes. Qual que é a área do triângulo? É x, 8 menos x dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, porque aqui é multiplicação, aqui dá 1 e aqui vai dar 2.
Então, a área que ele está falando, né? A área procurada é 64 menos, aqui, 2x que multiplica 8 menos x. Quando você faz a distributiva da bagaça, você tem 64 menos 16x e mais 2x ao quadrado. Repara que isso daqui é quadrado. Se é quadrado, eu estou brincando com a parábola. Ana, mas esse x pode ser um monte de valores, mas uma coisa eu sei, ó, esse x, ele vai estar entre 0 e 8, sim ou não? O x vai estar entre 0 e 8, tá na cara. Aí, resultado, como isso daqui é uma parábola e ela está voltada para cima, por quê? Porque o x ao quadrado é positivo, eu vou ter um valor mínimo. Essa parábola, ela tá assim, ó. Eu tenho um valor mínimo para x, tá? Isso daqui é um valor mínimo para x, que gera um valor máximo. Então, resultado, x é o valor e o y é a área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr assim para vocês, ó, para vocês entenderem, ó. Calculando o valor mínimo de x, tá? Para você ter a área. Se aqui a parábola está para baixo, o x é valor mínimo. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a hora que você calcula, vai ser o meu b é menos b. Então, é menos 16 é 16 sobre 2a, 4. X vale quanto? 4. Tá certo, 4 é um valor entre 0 e 8. Tá? É um valor, porque aqui no máximo não é 8, precisa ser um valor entre 0, que não é nada, e 8. Então, 4, realmente, ó, 4, ele pertence a esse intervalo, ó, de 0, vamos fazer assim, ó, fazer diferente. Ele pertence ao intervalo, vou pôr assim, ó, de 0 a 8, tá certo? Agora, com o valor mínimo, eu vou achar a área mínima. Ana, como é que você acha a área mínima? Substituindo ali na equação. Então, ó, a área mínima do quadrado, a área mínima do quadrado interno. Quando x é igual a 4. Ele é o valor mínimo, gera a área mínima. Então, a área mínima vai ser 64, que eu estou seguindo aqui, ó, menos 16 vezes 4, mais 2 vezes 4 ao quadrado. Aí vai dar aqui, vai dar 64 menos 64 e mais 2 vezes 16, 32. Cancelando, o que eu descobri? Que a área mínima vai ser 32 centímetros quadrados, tá? Então, olha só, ele deu a dica para nós do que ele queria. Ele escreveu aqui que a gente tinha que pegar o quadrado grande e tirar 4 triângulos. Peguei o quadrado grande, a área de um triângulo, multipliquei por 4, tá? Tirei, apliquei a distributiva, cheguei nessa equação de segundo grau. A partir do momento que eu cheguei na equação de segundo grau, gente, essa bagaça é parábola. Como ela está para cima, ela tem ponto de mínimo e área mínima. O x vai assumir um valor mínimo e área mínima. E ele pergunta para a gente o valor mínimo de A. Então, o valor mínimo da área. Para o valor mínimo da área, eu tenho que ter um x mínimo. Então, primeira coisa, eu calculei o x mínimo, que é menos b sobre 2a, achei que vale 4. Substituo, eu vou ter a área mínima. Tá bom, gente? Por hoje, então, é isso. Para a aula que vem, a gente vai começar função polinomial do segundo grau, receita e lucro. Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula.